E aí, pessoal, vamos dar continuidade na aula aí do Tricalc, né? Eu já puxei aqui no Tricalc agora a laje do fundo que a gente tinha lançado na última aula, né? Estou colocando aqui na tela para vocês. É, só recordando aqui, quem que não assistiu a primeira aula lá, entra no canal lá, se inscreve, né? Deixa um like lá, fala se está gostando ou não das aulas, o que vocês gostariam mais de saber. Então, na última aula, eu fiz o lançamento geométrico aí de toda essa caixa de elevador aqui em concreto armado, né? É um restaurante em São Paulo, 2 andares, o térreo aqui e o primeiro, o fosso de elevador. Então, o que eu coloquei hoje aqui? Eu fiquei de fazer, eu acabar de lançar as cargas, né? Antes de lançar as cargas, eu tenho que lançar as paredes do fosso do elevador. Então, esse trecho aqui do, do nível do nível 0 até o menos 1,50, eu vou ter o fosso do elevador tá enterrado, né? Essa laje tá lá no fundo. Então, eu tenho que colocar as paredes de concreto aqui, né? Então, no Tricalc eu tenho também possibilidade aqui, né? Eu tenho esse módulo de paredes de concreto, então vou colocar aqui, ó, parede resistente. Então a gente ele pede aqui quais são os pontos que a gente vai lançar. Então eu vou começar aqui pelo esse nó 11, nó 12, nó 6. Na verdade eu vou cancelar, eu vou começar de novo, porque é importante eu pegar a base da parede, o nível de baixo aqui, ó, 5 com 6 com o 12. Ele já abre aqui para mim qual que é o nome dessa parede. Aqui pelo nosso desenho aqui, essa vai ser a parede 4, então foi parede 04. Ele pergunta se ela vai engastada na base, né? A gente vai botar que ela é apoiada em mola, porque ela vai estar em cima da laje radier. Então eu só vou ter a entrega de carga na laje radier. É, aqui ele fala de dimensões. Aqui a gente tem as propriedades. Qual que é a espessura? A espessura dessa parede é 14. Densidade do concreto. Parede de concreto armado. Então tá aqui. Espessura 14. Aceitar. Criar. Aqui ele já criou. Vou renderizar aqui para vocês perceberem aqui, ó. Já tô com uma parede lançada, né? Tem que lançar nas outras faces agora. Então, vou lançar agora, ó, uma segunda parede. Introduzir. Vou lançar agora a parede no 3, 4 e 10. Essa vai ser a parede 3. As propriedades são todas iguais, né? Como eu já lancei uma primeira, ele já está carregado com as propriedades, espessura e tal. Então é só criar a parede. Agora eu vou criar essa aqui que vai ser a parede 2, ó, pegando
nó 5, nó 3, nó 9. Essa vai ser a parede 2. E agora eu vou criar aqui, ó, 6, 4 e 10. Essa vai ser a parede 1. Criar. Então aqui eu já estou com as paredes criadas, né? E a estrutura renderizada aqui. Então agora eu vou ir para a parte de carregamentos aqui. Pus no nível menos 1,50 da laje do fundo. Pus em planta, né? Rebati a planta dela. Eu tenho um comando no Tricalc, que é um comando que eu posso trazer desenho do AutoCAD como uma máscara. E eu já trouxe o desenho do fundo da laje onde que eu tenho as reações, né? E pelo fabricante, as minhas reações 1 tem 9,9 tonelada aplicada nesse R1 aí. São duas reações R1. O R2 são uma reação de 7,2 toneladas, aplicada onde está aqui o R2, bem no centro. E o R3, essas guias também vão ser uma carga de 6,5 toneladas em cada ponto. Então, aqui no Tricalc, eu tenho essa aba aqui de ações, ó, e aqui eu posso definir. Eu posso definir ações em barras ou em nós ou em planos. Se no caso a gente vai fazer uma ação nos planos, no plano da laje Radier, né? Tá lançado aí. Então eu vou colocar aqui pontual. Primeira carga minha pontual que eu vou lançar é de 9,9 tonelada, que é 9.900 quilos ou 990 quilonewtons, né? Então, a gente vai lançar aqui, ó, introduzir. Só que essa carga é uma carga que a gente considera ela live aqui é acidental, né? Então, vou colocar ela, uma carga acidental, introduzir. Ela vai bem aqui, ó. Vou botar aqui em 3D para a gente. Eu vou desligar a máscara um pouquinho só para vocês perceberem aqui, ó, que a carga já está aqui. Esse ponto aqui, magenta, é o carregamento já, tá? Então o F5 é um atalho para mim ver as cargas em cima da laje já, ou não, né? Então aqui ela já está carregada. Agora tem outro ponto com essa mesma carga, que é duas reações R1, que é outro ponto, esse outro centro aqui, ó, o cilindro aqui. Aqui que acontece, eu acabei clicando duas vezes. Se vocês perceberem, o vetor aqui tá, o vetor aqui ó, tá bem mais alto, né? Então o que que eu preciso fazer aqui? Eu vou ter que entrar aqui em ações, eliminar individual no plano. Eu vou pegar uma dessas aqui que foi onde eu lancei aqui, a última aqui, ó. Aqui tá com a mesma coordenada, tá vendo? Duas cargas numa mesma coordenada, eu vou eliminar, sair, sair, pronto. Tô com as duas na mesma intensidade aqui. Agora eu tenho que carregar as cargas com uma pontual, que é o R2, que vai ser 7,2, então 7.200 quilos introduzidos. Eu tenho que vir aqui em ajudas e ligar o desenho para a gente deixar a máscara do AutoCAD aqui para mim ver onde que é os R2. Na verdade é uma situação só aqui, R2.
nesse ponto. Pronto, está lançado. Agora eu dou comando de novo. E troco em vez de 7,2, agora vai ser 6,5. Então, 6.500 quilos é o R3. Eu vou introduzir nos R3 que são nas guias aqui, ó. Aqui. Aqui. Tem mais. Tem 4 pontos de R3 e 4 pontos das guias aqui. E aqui, ó. Eu vou tirar o render aqui, ó. A gente consegue ver o... Desligar os pilares também. E desligar também as paredes de visualização aqui. Viga também, não tirar. Então aqui eu estou vendo na laje de fundo todas as reações minhas. São 4 R3, uma R2 e 2 R1. Então se for somar aqui a grosso modo, a gente tem 20 toneladas de R1, mais 26, são 46, com 7, 53, 54 toneladas aplicado nessa laje do fundo, né? Isso vai gerar uma carga bem interessante ali na nossa laje de fundo, né? Fora isso, vou ligar aqui todo mundo aqui, visualizar pilares, visualizar as vigas e as paredes também. E nós vamos aplicar nos níveis aqui da estrutura. Aqui em cima na laje do topo, eu tenho também uma situação de colocar os ganchos de manutenção na laje do topo. Eu vou fazer com vocês como é que é a inserção do desenho raster aqui de uma máscara no trical. Então, para isso eu vou voltar aqui na tela aqui, compartilhar agora minha tela do AutoCAD, né? Agora com a tela do AutoCAD, a gente vai ter a questão a laje minha. Aqui, então, eu trago, né, os PDF do fabricante, ó, com o posicionamento dos ganchos que ele quer ancorado na laje do teto, né, que eu já detalhei os ganchos, cotei tudo. São 7 ganchos, 6 vão suportar 2 toneladas cada um e um sétimo ponto, 500 quilos. Já também fiz o corte dessa laje, como é que eu quero a ancoragem de todos esses ganchos que vão ter que ficar dentro da laje do topo. Então aqui já tem o detalhamento de todo o sistema dos ganchos, a armadura da laje do topo, né? E aí o que eu preciso? Eu preciso desse desenho para lá no trical que eu aplicar essas 2 toneladas nesses pontos bem precisos na laje do topo, né? Então, o que eu costumo fazer? Aqui, ó, faço uma cópia desse desenho, tiro aqui para fora. E aqui eu tiro, assim, ó, várias coisas que não vão me interessar muito de ter no desenho do trical, essas indicações dos pontos. Vou dar uma limpada aqui só para ficar clean o desenho aqui, como uma máscara no trical, né? Então, aqui tá ok. Fiz isso aqui.
eu faço W-block, eu vou criar um novo arquivo, né? O ZWCAD ou o AutoCAD tem essa função. Seleciono o que eu quero criar nesse novo bloco aqui, um novo arquivo. E aí eu defino o local que eu vou guardar ele e preparo um nome para isso. Eu vou colocar assim como o nível que a gente tem lá, eu vou botar topo, né? Máscara, só vai. Aí o que que eu faço? Aqui eu abro o topo, abri agora o arquivo topo máscara, dou um purge nele, vou dar uma limpada no acesso, ele já tá limpinho, salvo, né? Ok, fecho isso aqui agora. E aqui a gente vai voltar aqui para a tela do Tricalc agora. Voltando aqui para a tela do Tricalc. Eu, com a tela do Tricalc aqui, que eu faço? Eu tenho essa janela de ajudas aqui, ó. Aqui nos desenhos raster. Eu entro aqui, ó, em desenho DWG. Eu vou pegar o nível lá do topo meu lá, da laje de topo 840. Eu seleciono e eu vou pegar aqui, ó, aquele arquivo que eu nomeei topo máscara. Eu vou abrir a escala que eu estou trabalhando em metro, o fator, né, x acaba sendo 1, porque é a mesma unidade que eu estou trabalhando. Eu dou aceitar. Então eu venho aqui no 840 e aqui, ó, nesse, nesse ícone aqui da lupinha aqui, ó, é para mostrar e tirar da visualização o, o desenho raster, que é justamente o desenho que a gente acabou de trazer para cá. Porém, ele está fora de posicionamento. Eu vou colocar aqui uma função de rebater esse nível aqui, 840, e aí o que eu tenho que fazer? Nessa parte aqui de desenho, tem aqui operações, eu posso mover o desenho. Então, eu vou mover por qual vértice? Eu vou pegar aqui o meu desenho dessa quina aqui, dei uma clicada nele e vou clicar nessa quina aqui. Ele não aceitou. Vou colocar isso aqui. Colocar aqui, ó, como, vou trazer aqui de novo, tentar aqui, ó, mover. Pegar o cruzamento do eixo aqui, com o cruzamento do eixo aqui. Aí, agora, a gente já tem aqui a situação do desenho raster bem enquadrado, tá vendo? Então, se eu apago o raster aqui, ó, fica só as barras, né? E se eu ligo, então ligo, desligo, posso botar aqui o render agora da laje do topo, né? Aqui a gente está no nível 840. Então, eu consigo agora posicionar as cargas perfeitamente, com precisão, onde eu preciso, conforme a orientação do fabricante. Então, é isso que eu vou fazer. Então, ele comenta lá que ele quer no topo lá uma ação de 2.000 quilos
Essa atuação da hora da manutenção é uma atuação que não vai ter a mesma combinação do elevador trabalhando. Então, eu tenho que tomar uma cautela e colocar num carregamento acidental diferente do carregamento acidental que eu coloquei na laje radier, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai carregar no plano também pontual, com 2.000 quilos. Aqui eu vou entrar como uma carga acidental 2, ó. E depois, se eu precisar mais, eu tenho aqui, ó, carga acidental 7, 8, 9, 10. Depois eu tenho mais para frente. Porque a 3 e a 4 são ventos a zero e a 90 graus. Esse elevador, ele está dentro de um prédio, né? Então, ele não vai ter a incidência de vento nele. Então, vamos botar carga acidental 2. E eu vou introduzir, então. Introduzir aqui no gancho 1, no gancho 2, no gancho 4, no gancho 3, no gancho 5 e no gancho 6. Ó. Aí eu tenho no gancho 7 é 500 quilos que o catálogo do fabricante fala que vai suportar o gancho 7 aqui, 500 quilos. Que é um vetorzinho bem menorzinho que os demais aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou tirar o desenho raster só para a gente ver aqui, ó, as cargas sendo aplicadas na laje do topo, nos pontos de gancho. Olha, aqui eu defini na laje de topo. Esses travamentos eles vão fechar com alvenaria, né? A gente tem uma média aqui. O a pior altura que a gente tem aqui, a altura mais maior é essa aqui do térreo até o primeiro, 1,58, 1,60. Então, vai aplicar aí um tijolo de fechamento aí, um tijolo de bloco de 14. Então, vamos pegar ponto 14 vezes 1,6. Eu tenho 0,2 das cintas ali. Então, 1,4 de altura de alvenaria. Peso específico dessa alvenaria, a gente vai trabalhar com 1,8 tonelada por metro cúbico. Então, eu vou ter na faixa de 0,35 quilo tonelada por metro, ou 350 quilos por metro, né? Então, a gente vai entrar agora aqui nas ações com uma definição de carregamento em barras, ó. Barras contínua, um carregamento contínuo de 350 quilos por metro linear, tá vendo? Isso vai ser um carregamento de peso próprio, né? Então, vai ser um carregamento zero aqui, G. Então, vou introduzir. Eu posso introduzir e entrando em cada nível, eu posso pegar aqui no 3D, abrir a janela, ó, tudo que ele abrir, pegar na janela, ele vai carregar. Tá vendo que aumentou aqui o vetor de carga, né? Eu vou abrir outra janela aqui, já aumentou. Vou abrir outra janela aqui, aumentou. Abrir outra janela aqui e abrir outra janela aqui. No topo não vai ter acima disso nenhuma alvenaria na laje. Então, aí aqui em cima do topo das paredes do fosso também eu vou carregar o fechamento, certo? Então, tá ok.
A questão de cargas, que nem eu comentei, vento não vamos aplicar nessa estrutura porque ela está internamente dentro de um prédio. Então aqui eu já estou com tudo carregado. Agora basicamente eu vim aqui em geometria, pedi para renumerar os nós, o programa se organizar para ele entrar numa sistemática de cálculo, né? Fazer uma verificação aqui, se falta cadastrar nenhuma seção. Lado apoiado de um grupo existente. Então, aqui, vamos ver onde que ele está dando um erro aqui no lado apoiado dentro de um grupo. As paredes existentes. Vamos ver se ficou cadastrado certo aqui. Parede existente, modifica. Modificar. Parede 4. Eu tenho que fazer um cadastramento que essa parede ela vai estar apoiada em cima da lajeada e eu tenho que informar para ela que a carga vertical que chega na base da parede vai ser descarregada na lajadia. Geralmente a gente sempre tem uma descarga direta ou num boltrame, ou a parede sai direto do elemento de fundação. Então a gente tem que fazer esses ajustes aqui para poder o sistema entender aqui para rodar a estrutura. Bom, agora vamos ver. Fiz a configuração aqui. Vamos ver se passa no item de verificação da estrutura. Ok. Então passou, então a estrutura tá apta a fazer o dimensionamento estrutural dela. Então eu venho aqui agora em cálculo. Vamos ver primeiro quais que são os materiais que a gente está trabalhando aqui. Vou aplicar para todos os materiais um C25, classe. O local lá é classe de agressividade 2, 25 atende, CA50, perfil metálico não tem aqui. Então, concreto da nossa norma, né? Aqui, só para mostrar para vocês aqui, ó, o, o programa Tricalc, ele pode trabalhar nesses idiomas aqui, ó, espanhol, catalão, inglês, português e francês, as normas.
todas Eurocode, americana, norma mexicana, da Argentina, do Chile e do Brasil. BR 6118 de 2014. É o que está setado aqui, que a gente trabalha aqui no Brasil, né, com a nossa norma aí. Não está configurado, vou pedir aqui um cálculo automático. E eu peço que uma vez, porque se eu pedir um cálculo recursivo, se alguma peça não passar no dimensionamento, ela vai acabar criando uma. Ele vai acabar redimensionando, automaticamente eu não vou entender o que está acontecendo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir um cálculo uma vez só e ver se tem erros aqui. Então, a gente pede aqui, ó, para processar, aceitar. Fazendo as matrizes dele, checando todo. Ele deu erro de um erro só numa laje nervurada. Então, a laje do topo lá tem algum problema que a gente pede aqui para verificar, ó, com armadura de barras, listar erros. Laje, tá falando que deu erro aqui em laje maciça, né? Listar erros. Vamos ver se foi então. Diagrama de erros. Onde que ele. Um erro de barra. É, foi na Lajeade E que ele deu erro. Tá falando aqui que tensão sobre o terreno maior que o admissível. Tá. Então, o que que faltou? Faltou a gente verificar aqui a parte de. Tem uma parte aqui de armaduras de fundação que a gente não cadastrou a tensão do solo, né? Aqui eu tenho que pegar agora minha geometria, fundações, colocar a taxa de trabalho do solo aqui. Já está com um tempinho considerado dessa aula. Eu vou deixar para a próxima aula apresentar para vocês a resolução desse problema, que teve assim só um probleminha ali na laje de fundação, por causa da tensão do solo, que eu não configurei. E aí eu já vou mostrar o detalhamento das peças, tá, no próximo vídeo. Daí não fica tão extenso aí os vídeos aí, para a gente poder ter mais um passo a passo aí numa próxima aula. É, mas aí já dá para perceber que a estrutura está rodada, né, calculada. Ela tem uma parte aqui de deslocamentos que a gente pode acompanhar aqui a questão de escala do deslocamento aqui que tá bem alta, né? Então parece que está muito deslocado, mas estamos aqui com
deslocamentos na faixa de 2 centímetros. Vamos ver se é lá na laje de fundo, que no caso do solo, né? Pedir aqui de novo para ver os deslocamentos da estrutura. É a parte de pilares aqui da altura, saber o deslocamento horizontal aqui para a gente deixar dentro dos limites de norma, né? Uma coisa bacana é que ele tem essas tensões por elemento finito que a gente consegue modelar, né? Aqueles ganchos aqui pendurados na laje de cima, o que acontece? Aqui na parte do solo também, aquelas cargas lá embaixo, né? Acaba gerando todas as tensões, né, nas bordas da laje. Agora vamos descobrir na próxima aula qual que é o erro da fundação aqui do radie. Mostrar para vocês como é que tira e partir para o detalhamento. Mas tá aí. Estrutura aí com uma hora de aula, a gente já tá com ela bem refinada, toda lançada, carregada, fazendo agora a parte de verificação e ajuste de seções e deslocamentos para poder fechar o cálculo e pedir os detalhamentos aí do tricalc. Beleza, gente? Então, obrigado aí e estamos junto na próxima aula aí para continuar a desenvolver aí os lançamentos aí e projetos estruturais no Tricalc, que também de forma manual, desenhos de detalhamento no AutoCAD, vamos colocando bastante vídeo no canal aí para o meio técnico, para os estudantes de arquitetura, de engenharia, que podem perceber que a função nossa aí de engenheiro calculista, ela é muito gratificante e bem metódica, né? Séria, mas ao mesmo tempo também muito dá muita graça aí quem for entrar nesse movimento aí do cálculo estrutural, porque não é tão difícil assim. O pessoal acaba às vezes não conseguindo pegar o passo a passo, né? Mas aqui a gente vai dar as aulas bem devagarzinho, vamos deixar no canal muita coisa aí de forma gratuita. E depois vamos também fazer alguns intensivos aí de turmas para se aprimorar, para se não ficar refém, né, de um software, saber o passo a passo de como que achar as seções, armaduras, prevenir deslocamentos para a hora que estiver dentro do software a gente poder ter uma sensibilidade estrutural boa para desenvolver nosso projeto. Beleza? Um abraço a todos aí, até a próxima aula.